paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. E hoje eu trago mais uma análise aqui bizarra que com certeza você vai ficar chocado. E o vídeo de hoje é da Volkswagen. Esses vídeos eles têm revelado a quem essas grandes fabricantes e marcas pertencem. Aquilo que antes era tido como conspiração hoje fica claro que é real. É impressionante como eles conseguem, em apenas 1 minuto, trazer tantas informações subliminares acerca do anticristo. E o pior é que tem muito crente consumindo esses produtos, mesmo sabendo para quem é oferecido. Então agora fica atento aí que você vai ver o comercial que, na minha opinião, é um dos mais macabros e realistas acerca do anticristo. Então, sem mais delongas, vamos rodar o vídeo. O comercial começa com um pastor e seu filho em uma noite chuvosa realizando o parto de uma ovelha que está para dar à luz. Observem que o pastor olha assustado para o seu filho como se algo estranho estivesse acontecendo, e o seu filho ele também demonstra espanto olhando para a ovelha. Agora vejam o que nasce dessa ovelha, um bode. Esse bode com chifres de bode velho significa que é o anticristo, que já nasceu e está no mundo e já está pronto para se manifestar ao mundo. Vejam que o pastor e o seu filho, eles olham espantados para o bode, porque eles esperavam o nascimento de um cordeiro e não de um bode. Isso me faz lembrar o que está escrito em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, que diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Vejam que a ovelha ter um bode não é normal, é um prodígio, e é exatamente isso. Satanás realizará toda sorte de sinais e prodígios de mentira para enganar, se possível for, até os escolhidos. Agora vamos continuar vendo o vídeo. Aqui o pequeno bode ele começa a se destacar. Ele sobe no ponto mais alto, mostrando como o anticristo se engrandecerá sobre todos. Dá uma olhada só no olhar de superioridade do bode. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Aqui em Daniel, como no comercial, esse bode ele representa o anticristo. Como diz o texto, ele se engrandecerá. Assim como mostra no comercial, o bode se exaltando acima do pastor e seu filho. Assim o anticristo fará. Ele vai se exaltar acima de Deus e do bom pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vamos continuar vendo o vídeo. Vejam nessa cena que o bode ele assume o lugar do pastor e começa a pastorear as suas ovelhas. E o cachorro que auxilia o pastor no pastoreamento das ovelhas, ele tenta impedir, mas o bode o coloca para correr. E isso é o que nós estamos vendo hoje. As ovelhas já estão sendo guiadas por falsos pastores, falsos apóstolos, falsos mestres. As lideranças religiosas de hoje estão mais para bodes do que para pastor. Vejam que o espírito do anticristo já está no meio da igreja, assim como o bode aqui está no meio das ovelhas. E pior, ele não só está no meio das ovelhas, como também está pastoreando as ovelhas. Ele está tomando a frente do verdadeiro pastor. Agora, reparem só na cara do pastor. Vejam que ele está olhando de cabeça baixa, como querendo dizer: não podemos fazer mais nada, as ovelhas estão cegas e não ouvem mais a minha voz. E é exatamente isso que tem acontecido no meio do povo de Deus. Muitos estão dormindo e não estão mais ouvindo as verdades das Escrituras, não estão enxergando os sinais que Deus tem dado ao seu povo, não estão enxergando que a apostasia já tomou os templos religiosos, que muitos que antes pregavam a verdade deixaram de pregar, uns porque foram afastados de seus ministérios, outros porque
porque se corromperam com o sistema religioso e outros para não perderem seus ministérios. Esses aceitarão um novo sistema que tem tomado os templos. Tudo isso que temos visto acontecer nas grandes denominações por anos a fio, todo esse esfriamento da fé, todas essas doutrinas infiltradas na verdadeira doutrina das Escrituras, toda essa apostasia, todo esse falso evangelho de prosperidade são sinais de que o espírito do anticristo já tomou os templos e muitas ovelhas têm sido guiadas por bodes no lugar de pastores. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. As ovelhas e o pastor nesse comercial, eles estão representando a igreja de Cristo, e o bode representa o antimessias, o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. E para quem acha que está seguro por fazer parte de uma denominação, está enganado. Vejam que o bode ele é afoito, ele não só entra no meio do rebanho que representa a igreja, como também ele a pastoreia. Por isso, irmãos, é importante que você conheça as Escrituras, para que você não seja enganado. Já foi a época em que dentro dos templos se pregava o evangelho puro e genuíno. Já foi a época em que homens usados por Deus dentro dos templos pregavam com ousadia, movido pelo Espírito Santo de Deus, sem temer ao sistema. Hoje Satanás tem colocado um tapa-boca em todos aqueles que pregam a verdade. E como mostra o comercial, ele está tomando a frente e liderando o rebanho. As ovelhas que estão atentas enxergarão e deixarão de seguir o sistema, mas as que continuarem dormindo seguirão o bode, que nesse caso representa o anticristo e todo o sistema religioso que temos visto. Vamos continuar vendo o vídeo. Aqui vocês veem que o pastor ele insiste em continuar fazendo o seu trabalho, que é cuidar do rebanho, das ovelhas, mas o bode não deixa, aparece sempre com um jeito intimidador, mostrando ao pastor que agora quem manda é ele, que o pastor só vai servir de fachada. Vocês podem observar que desde que o bode nasceu, o pastor perdeu o total controle das suas ovelhas. Ele está ali só representando um pastor, mas quem está ditando as regras é o bode. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Vejam, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Quem será entregue nas mãos de quem? O povo que está cego, que não enxerga a verdade. Esses serão entregues nas mãos do anticristo, assim como as ovelhas aqui foram entregues ao bode. Nessa cena, o bode ele já ganhou força. Vejam que ele salta para fora e as ovelhas o seguem, e nada mais para diante dele. O touro o respeita. Isso mostra que tudo e todos estarão sujeitos ao anticristo. Todo o sistema político, econômico, tecnológico e religioso se dobrarão a ele. O touro aqui representa força, grandeza, porém o bode, apesar de pequeno, ele tem a autoridade e o poder de seu pai, que é Satanás. Então aqui mostra que todas as nações, todos os poderes dessa terra serão entregues nas mãos do anticristo e nada vai parar diante dele. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos continuar o vídeo. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Vejam, aqui não tenho o que contestar. Olhem bem, o bode na frente, as ovelhas atrás do bode e o pastor atrás das ovelhas. Vocês conseguem entender qual o significado disso? Aqui mostra a inversão do evangelho, como Satanás tem invertido as coisas, mostra também os valores cristãos sendo destruídos, mostra o mal prosperando no meio da igreja. Aqui, ao invés do pastor estar à frente guiando as ovelhas, quem está é o bode. E é interessante observar que, além do bode arrastar as ovelhas, também está arrastando o pastor junto. Quantos pastores, quantas lideranças religiosas têm visto os seus fiéis se perderem, serem enganados pelas astúcias de Satanás, e ao invés deles reagirem contra o sistema usado por Satanás, eles também têm se entregado ao sistema. Aqui o bode está arrastando as ovelhas e o pastor, ou seja, ele quer o pacote completo. Isso mostra que tanto os fiéis como os seus líderes estão sendo enganados e guiados pelo bode.
Infelizmente, muitos homens de Deus que tinham um compromisso com a verdade das Escrituras têm se acovardado, têm se intimidado pelo poder satânico que tem tomado os templos. Vejam que essa cena acontece logo depois do bode ter aparecido diante do pastor e o intimidado. Ou seja, ou você faz o que eu quero e me segue, ou sai fora. Mas a verdade é que você não prega mais. E aí fica assim, o bode liderando as ovelhas e também o pastor. Vamos agora ver a parte final desse comercial macabro da Volkswagen. Essa cena aqui tem dois pontos que chamam a atenção. O primeiro é quando aparece o carro. Vocês notem que as ovelhas se dispersam para a esquerda. E por que elas saem para a esquerda e não para a direita? Porque são ovelhas guiadas pelo bode. São ovelhas que não têm mais pastor. O lado direito está reservado para as ovelhas que não saem do caminho e seguem a Cristo pela vida ou pela morte. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. As ovelhas aqui, elas se desviaram do caminho e se desviaram para a esquerda. E notem que o que fez com que elas saíssem do caminho foi a chegada do carro, que representa a tecnologia avançada. Vejam que é um carro de última geração, que contém toda a tecnologia necessária para um automóvel desse porte. A tecnologia aqui está recebendo ordens do bode para dar vida à imagem da besta que será adorada por muitos. Vejam que após olhar para o bode como se estivesse recebendo instruções, o motorista liga o aparelho multimídia, dando vida, dando imagem ao aparelho, uma clara referência à imagem da besta. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Essa cena também ela nos faz entender que o anticristo ele terá o controle total da tecnologia. E o motorista do carro aqui representa todos aqueles que farão uso dessa tecnologia quando a imagem da besta chegar. Muitos adorarão a imagem da besta porque ela oferecerá facilidades que só quem fizer uso da sua marca terá acesso. Esse mundo está sendo preparado para ser usufruído apenas por aqueles que seguirem o bode. Como podemos ver nesse comercial, o carro que é bom nada. Em todo o vídeo, a imagem que predominou foi a imagem do bode, fazendo uma forte referência ao anticristo, a sua marca e a imagem da besta. As grandes fabricantes e as grandes marcas em todo o mundo já estão assumindo que aqueles que as governam está chegando. E agora ele está exigindo de volta todo o poder que ele emprestou aos homens. Esse comercial nos mostra que esse mundo é todo controlado pelo poder das trevas. Mostra também que o império de Satanás já está em ação. Mostra que todo o poder do mundo está sendo entregue ao seu filho, que é o anticristo, e que todos, sem exceção, devem se curvar a ele. Mostra também que até no meio da igreja ele tem os seus fiéis que o seguem, que estão vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos. Por final, mostra também que os líderes religiosos das grandes denominações, os pastores e pregadores não têm mais liberdade para pregar a verdade que liberta ou salva em seus templos, porque agora quem controla tudo e todos é o antimessias. Como eu sempre falo aqui, a única coisa que Satanás não tem o poder de controlar nessa terra é a palavra de Deus, que está nas minhas e nas suas mãos. Essa ele não tem como mudar. E a verdade da palavra é quem conduzirá o rebanho de Cristo pelo verdadeiro caminho. Continuemos orando, pedindo ao Criador, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que nos guarde e nos dê sabedoria para discernir entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, e que não venhamos a nos enganar com esse espírito do engano que está tomando os quatro cantos da terra. Irmãos, esse é o vídeo de hoje. A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja na tua vida. Se você ainda não é inscrito e deseja ser notificado quando eu postar novos vídeos, é só inscrever-se e ativar o sininho de notificações. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.